minha cama, o meu casamento ia ser heresia, é idolatria. Está dando habilidade a demônios operar dentro da sua casa. A água fluidificada, fita e pulseiras especiais. Já viram isso, igreja? Então vamos lá. Como a do chamado Senhor do Bonfim, ramos de arruda, né? Colocam ramos de arruda na orelha. São bastante populares. Ainda podemos incluir talismã e amuletos do tipo pé de coelho. Né? Há pessoas que colocam um pé de coelho no chaveiro do carro, para o carro não ser roubado. Vamos lá. Ainda são usados óleos especiais, incensos, cremes, pó, cristais, pirâmides, pêndulos, pulseiras de couro, pulseira de pano, brincos, pendentes, colares e outras coisas com a espada de São Jorge, superstição. Ah, pastor, mas brinco? Não, preste bem atenção. Tudo depende, o brinco, o símbolo que você for usar no brinco. Então, ao escolher um brinco, um anel, qualquer, veja o desenho dali, tá? Espada naquela planta, né? E você chega assim, tá lá, né? Espada de São Jorge, né? Superstição de sexta-feira 13, né? Tem pessoas que sair da cama com o pé direito ou com o pé esquerdo, aquela coisa toda. Então, tudo isso, igreja, são rituais de idolatria a Deus dos lares. Você aprende aonde? Dentro da sua casa. Foi passado isso pelos seus ancestrais. Passar debaixo da escada. Entendeu? Tem pessoas, não, eu não passo debaixo da escada. E não fique envergonhado, não. É crente que faz isso, sabia? Crente, eu já vi. Crente falou, não vou passar debaixo da escada. Tá? Então tudo isso é um culto à idolatria. Tá? E aí está clamando a Deus, está falando em língua estranha, está recebendo profecia, mas está com idolatria dentro de casa. Tá? E o que acontece? Para o Criador isso é abominação. Eu gostaria que a igreja tivesse a vontade de ler, principalmente o livro de Juízes, tá? Depois que o povo entra na terra. Aí lê 1 Samuel, 2 Samuel, depois lê 1 Reis, 2 Reis, depois lê 1 Crônica e 2 Crônica. Vocês vão ver que todos esses livros que eu falei, os erros vão se repetindo. Nos reis, nas famílias, no sacerdote, tá? Vão se repetindo. E o que acontece? Você vai ficar abismado em 2 Reis, Josias, que é filho de Amon, né? Neto de Manassés, um dos piores reis de Jerusalém. E quando o profeta Ilquias, o sacerdote, na reforma do templo, tá, que já ninguém acessava o templo ao qual Salomão construiu, achou o livro da lei e começou a ler. O rei tem 25 anos, já estava reinando desde os seus 8 anos de idade, E o que acontece? Porque o seu pai só reinou 2 anos. Ele, com 25 anos, reinando desde os 8, ainda não tinha ouvido o livro da lei. Não tinha lido. Então, quando o profeta Ilquias está lendo o livro da lei, ele rasga suas vestes reais e fala, olha, os nossos pais fizeram tudo errado, trouxeram a ira de Deus para esse local. Vamos acabar com toda essa idolatria. E não é diferente dos dias de hoje. Às vezes, por falta de leitura bíblica, né, por prestar atenção, cometemos certas idolatrias. Tá? Então vamos lá, ó. Sexta-feira 13, passar debaixo da escada, gato preto, bater na madeira. Já vi crente. Deus me livre. Aí procura a madeira. Cadê a madeira? Deus me livre. Vocês já viram isso? Com crente. Já viram isso com crente? Entendeu? Pastor, um estudo desse tem que falar de domingo, para o povo entender. É o sonho do pastor ver a igreja de terça-feira cheia. Né? Porque o que acontece? Isso vai direcionar, isso vai aproximar você de Deus. Porque senão, igreja, a linha que separa a religiosidade
de um verdadeiro cristão, ou do joio, ou do trigo, ou do chamado e do escolhido, o nome que você queira dar. A linha que separa isso, ela é muito fina. Não dá para discernir se é um crente genuíno ou não. Entendeu, igreja? Vou repetir de novo, olha. A linha que separa, tá, o escolhido do chamado, que separa o joio do trigo, que separa as prudentes das loucas, é uma linha muito fina. Do cristão, da religiosidade, é muito fina. O que pode ser a baliza para nós, somente isso aqui, ó. Somente, tá? Porque muitos homens hoje olham para isso aqui e criam cada teologia que eu fico assim, abismado. Eu falei, aonde esse jumento tirou isso da Bíblia? É pura heresia. E são propagados nas rádios, na televisão, e o povo abraça essa heresia. Está abominando, está, em vez de trazer a graça de Deus, está trazendo o ódio de Deus. Entendeu? Então, bater na madeira, fazer figa. Já viram isso? A mão até para trás assim. Que é usado supersticiosamente como sinal de proteção contra mau agouro, perigos, má sorte, né? Força maléfica. Tá? E se eu for dar legalidade, eu tenho que escrever muita coisa. Mas só esses itens, os mais usados, para que a pessoa possa entender. Tá? Fazer o sinal da cruz, qualquer coisa, dizer Ave Maria. Está na igreja há 100 anos. Mas na hora lá já faz o sinal da cruz e faz Ave Maria. Já viram isso, igreja? Vocês estão rindo, né? Jesus. E outras coisas mais. Nós estamos dando risada, mas todo esse comportamento são rituais de idolatria de deuses dentro do lar. Pastor, mas eu não cultuo, eu não se ajoelho. Não, essa prática. Vamos lá. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, tá? Você não precisava ter uma imagem de Moloque dentro da sua casa. Qual era o ritual que precisava fazer? Só passar seu filho no fogo. Você não precisava levar aquela estátua feia, parece um Buda gordo, jegue, tá? Para a sua casa, não. Não, era só você passar o seu primeiro filho no fogo. Era o ritual. Então, às vezes, você não tem uma imagem lá dentro da sua casa, mas o ritual que você faz dá legalidade, chama a presença desses demônios. Com todas essas coisas que foi falado aqui e outras coisas mais. Entendeu? Já entrei em lar de crente para fazer visita, aí tem um busto de uma mulher morena, né? Com roupas coloridas, como que é o nome? Namoradeira, tá vendo? Na casa do crente. Eu acho bonito, pastor. Outros, duas figuras de madeira, com a boca grande, com os dentes brancos. Então, tá vendo? Não, pastor, é bonito, lá na minha chácara, ó, fica bonito isso. Então, igreja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, o ex-presidente da República venceu uma eleição com esse tema. Tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, olha, igreja, eu estou pastorando essa igreja, já fez 9 anos. E o meu intuito aqui, enquanto o Senhor permitir que eu seja pastor, tá? É trabalhar a mente dos senhores e das senhoras que conheçam a palavra do Senhor, para que ande em santidade, para que crie um relacionamento com Deus. Porque hoje o que chama a atenção é a emoção. Os cultos têm que ser emocionados, os cultos têm que ter aquela alegria, aquele arrepio, e as palavras têm que acalentar o meu coração. Aí o ser humano, né, que a maioria vivem cada um tem o seu problema, seja na área sentimental, emocional, financeira, saúde, cada um tem o seu problema. Aí quando a palavra vem calentando, glória, Deus falou comigo. E aí,
quando vem uma palavra de ensinamento, uma palavra de edificação ou de exortação, o que acontece? Travamos os nossos ouvidos e os nossos corações. Ficamos como estátua na igreja. Não aceitamos aquela palavra. E isso, igreja, eu peço a Deus que não ocorra no ministério Arrependei-vos. Tá? Porque o que acontece? A palavra de exortação, a palavra de edificação, é aquela que vai te alimentar. É aquela que vai te ajudar a quando os desertos que você precisa atravessar, os mares que você precisa atravessar, os riachos que você precisa atravessar, né? As circunstâncias da vida. São as palavras de exortação e de edificação que vai colocar você de pé. Para se tornar um crente genuíno. Tá? E a maioria da idolatria dos dias de hoje é tudo aquilo que esfria o seu quê? Relacionamento com Cristo. Os demônios usam a idolatria para enganar as pessoas desde os tempos primórdios. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, coloquei aí, ó, antes de dizer que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, tá? E não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Ele está dizendo isso para a igreja de Coríntios. Tá? A igreja que tinha os 9 dons. A igreja que na hora do culto todo mundo falava línguas estranhas e não tinha ninguém para interpretar. Até atrapalhava o culto. A igreja onde tinha dom de maravilhas. Tá? Ele está dizendo que os crentes daquela igreja ainda faziam sacrifício a ídolos. Dá para entender isso, igreja? Hã? Uma igreja que tinha 9 dons. Ô igreja maravilhosa. Hã? Vê coisas assim. Tá? Porque o que acontece? Parece que hoje, né, o que traz alegria para o cristão é quando Deus usa alguém para falar contigo em revelação, em profecia, aquela coisa, e você se alegra, você se apega àquela palavra, e a palavra pregada, você fecha o coração, não dá glória a Deus, ou sua mente está lá em Marte. Então isso, como o culto é racional, você precisa mudar isso dentro da tua mente. Eu vou para a igreja. Toda vez eu digo, vem para terça-feira, traga um caderno, anota o que chamou atenção, põe observação. Não venha só corpo presente e ouvir, porque daqui a 6 horas você esquece tudo o que foi falado. Então, já que o culto é racional, eu tenho que, eu vou para lá, vou aprender. Hoje o culto de estudo bíblico, eu vou anotar, eu vou, né? Culto domingo, vou expressar minha adoração. A palavra que for falada é glória a Deus, aleluia. Por isso que o culto é racional. Não, se tiver emoção, eu abro meu coração, eu choro, aquela coisa toda, amém. É legal, eu gosto disso também, maravilha. Mas o culto não é só isso. O culto ele é completo. Amém, igreja? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos... Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, no domingão estava lá adorando ao Senhor, aquela coisa toda, durante a semana, estava sacrificando aos ídolos do lares. Com seus rituais. Então vamos lá. Os ídolos do lar hoje são superstições, misticismo, simpatia. Vamos lá? Já vi em lar cristão, o recém-nascido soluçando, né? Aí, pega um pedaço de papel, mole, pum na testa. É o quê? É linha vermelha? Eu vi com papel esse negócio. Viram com papel ou com linha vermelha? É? Aí, levanta a criança e joga 3 vezes para cima. Então, são superstições, né? Misticismo, não é verdade? E outra coisa, como o Brasil, a boa parte são descendentes de africanos, meu Deus, como são supersticiosos. Misericórdia, como gostam, tá? Isso está dentro da mente da pessoa, tá? Se um pastor aí pegar uma fita azul, vermelha, qual for a cor, ou amarela, fazer uma oração, jogar um óleo em cima
ele amarra no seu pulso, no seu... Olha, isso vai te abençoar. Você faz com maior alegria e até paga por aquilo. Fazendo isso, você está fazendo um ritual de adoração a outros deuses. E você está chamando a ira de Deus para ti. Vamos estudar simpatia. Qual outra simpatia, igreja? Assuntos, que a gente vê muito? Deus dos lares, e também vamos dar continuidade. Aí, tá vendo? Colocar moeda no do estudo, falar sobre maldição hereditária. Tudo à luz da Bíblia. Entendeu? Aí, tá Porque vendo? Eu coloquei o primeiro item, o primeiro tema primeiro e não maldição hereditária. Bucho virado, o que é isso? Como funcionam os deuses dos lares, né? Mais do que bezerro de ouro hoje, então. Outra coisa, ter dinheiro atrás da porta para chamar dinheiro. Virar o chinelo porque desvirar. Os pais vão morrer. Tá vendo quanta idolatria às vezes se faz na casa do crente por não conhecer. Entendeu? Amor ao dinheiro, que é um dos deuses desse mundo, tá? Hoje, por causa do dinheiro, vende até a mãe. Trai até a mãe e o pai. Não importa, não importa. O amigo, o Deus da pessoa é dinheiro. E eu estou falando disso de crente. Não estou falando do pessoal do mundo porque não conhece. O pessoal do mundo não lê Bíblia. O pessoal do mundo não vai à igreja. Então eu estou falando, tudo isso é para crente. Tudo isso é para crente. Tá? Pelo dinheiro faz qualquer coisa. Trai, mente. Tá? Prazeres da carne, coisas que se fazem em oculto. Fanatismo por futebol ou política. Tradições familiares e outras coisas. Vamos se reunir porque é festa da caropita e nós somos descendentes de italiano. Vamos comer aquela macarronada da mama porque é um ritual. Você entendeu? Pode comer sem amar, pode se reunir, mas nada dentro do ritual. Tá? Então, futebol. Hoje vai jogar. Fala aí 2 times que chamam a atenção do público. Palmeiras, Corinthians, aí. É final de campeonato que fala, né? Não vou na igreja. Vou aqui assistir. Qual foi o seu ídolo ali? Você foi prestar adoração a quem? Não tendo culto e não indo culto para ficar em frente ao televisor. E aí eu pergunto, no momento desse, se o teu coração parar de bater, se a trombeta tocar, uma perguntinha básica, será arrebatado? Porque, literalmente, você está ali adorando um ídolo. Você deixou de prestar uma adoração ao teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, fanatismo. E compra chuteira, e compra camisa, e compra não sei o que, short, e compra tudo daquele time. Vamos estudar. Entendeu? Parece tema em 2 assuntos, né? Os deuses dos lares e crente. Também vamos dar continuidade. Basicamente, para você entender isso, o cristão, falar sobre ele tem que ter um sentimento de peregrino. Da Bíblia. Quer servir a Deus? Tem um sentimento de peregrino. Nós somos estrangeiros aqui. Maldição hereditária. Amém, igreja? Como funcionam os deuses dos lares. Quando Jacó se desfez dos ídolos, enterrou debaixo de uma árvore em Siquém, veio o terror de Deus, verso 5 vai dizer isso, sobre o povo da região, mostrando que Deus não se agradava da idolatria. Aqueles ídolos do lares estavam atrasando as bênçãos sobre a família de Jacó. Raquel sofreu com a esterilidade. Não só Raquel sofreu com a esterilidade, quem também sofreu com a esterilidade? Sua irmã Lia, ou Léia, como queira. Tá? Com muito sofrimento conseguiu ter 2 filhos, José o primeiro e Benjamim morreu no parto de Benjamim. E aí, olha que coisa interessante. Tá? Se Jacó imaginasse que era a sua amada que tinha furtado os ídolos do lar, certamente jamais teria sentenciado à morte a culpa pelo furto. Porque é digno de morte quem fizer isso. E ele sentenciou a sua própria esposa a que ele amava. Ser abençoado por Deus com muitos bens. Notou que Labão ou seu sogro já não era, já não olhava que nós com a vamos mesma ver Raquel? alegria. Então o que acontece?
por 10 vezes. Um ponto de interrogação, né? O seu sogro Labão. Ah, pastor, mas o nome está na Bíblia. Labão é irmão de quem? Você vai ver Judas? Você vai ver Saul? Labão é irmão de quem? Muita gente boa cultua os ídolos do lar, que são Irmão de muitos. Sara. Só tem um probleminha, assim como Raquel. Quem Labão cultua é irmão ídolos de ou Rebeca. Deus estranho acaba O que morrendo. acontece? Labão Labão vou por explicar 10 a razão. vezes quis Porque o mudar a coração situação humano é para, uma fábrica de ídolos. roubar de Jacó. Mas Deus era com São Jacó vários e os deuses ele prosperava. desse século. Então, E no todos eles capítulo exigem 31, certo grau de adoração, Labão já não olhava com bons olhos, exclusividade porque que atrai esses Jacó demônios. já estava muito mais Existem rico os do que o deuses da seu sogro, riqueza, né? do status E aí, social. O Deus do poder, o Deus também do viu que vício, o havia Deus da murmuração preguiça, o entre Deus da os seus vaidade, cunhados. o Deus do Então, os filhos de entendimento, Labão, o Deus que do era ego, o cunhado Deus de do Jacó, conformismo, já o Deus murmuravam da ao pai. luxúria. E, Jacó misericórdia, tá rico, se for relatar tá aí, dá uma mais rico página que de tantos tem deuses. mais gado Tá? que a gente. Os ídolos do lares que existem Vamos hoje em dia, colocar todos têm os a seus barba de rituais e é cada Por dia causa mais disso, exigente. quando Labão Parece se ausentou brincadeira, para mas não é. tosquear o seu rebanho, Idolatria moderna. se levantou Jacó, Menos de fazendo Deus. voltar seus E filhos, mais as suas eu. mulheres, e em camelo levou Tiraram todo o os seu ídolos gado e agora todos o os seus ser bens humano é o próprio que chegou ídolo, a. tá? Então na idolatria possuir. moderna é menos Gênesis Deus 31, e mais verso o eu. 17. A sociedade Sem moderna que cristã Jacó nos dias de soubesse, hoje, o que muitos fez estão Raquel? fazendo uns Tá? deuses sob Raquel medida, aproveitou a ausência do seu algo pai ou para alguém que roubar-lhe construa com pequenas os meus, estátuas que os representavam meus os deuses de pensamentos, Labão. atos ou O Gênesis palavras 31, que 19 vai veneram dizer isso, ó. incondicionalmente Tendo e ido dou Labão um fazer valor tosquear absoluto dentro do meu coração. ovelhas, Então Raquel o ídolo é furtou aquilo que dos você ídolos do valoriza lar, dentro do teu que coração. pertencia a seu pai. E aí, Tá? pode ser, E ó, ela furtou e escondeu aonde, nascido no igreja? coração do ser humano. O ídolo local bem orienta as sinistro, escolhas tá? concretas, distorcendo a realidade, abandonando-se às introduziu falsas ilusões, aquele- tornando tudo aquela vazio imagem e inconsistente. na parte íntima Tem dele. olhos, mas não vê, Seu pai ouvido, foi mas não abordado, ouve. naqueles Eles dias parecem não dar posso. segurança. Está à Foi nossa mão, interessantíssimo. próximo de nós. texto bíblico Parece apenas ser registra garantia que quando a família amiga, de Jacó fugiu aliando-se das terras até de à Labão, cumplicidade. O Raquel ídolo levou manipula consigo o ser ídolo do humano, lar, correndo da casa atrás seu do pai. nada, O ídolo se roubado por tornando Raquel ele mesmo, era chamado né, de terafins. nulo. Esse Estabelece com basicamente ele uma relação era falsa, reconhecido ilusória, como vazia, Deus do lar, sem capacidade de o mudar a Deus história. doméstico. Em razão da cegueira em que pastor, o que se é isso? encontra para muitos, é mais importante ter doméstico. tudo isso São da idolatria demônios dos que tempos atuam modernos. dentro São do lar. bezerros de ouro Para em briga, uma para sociedade contenda, consumista. para desgraça. Nunca encontraremos a felicidade se esses demônios. mantivermos o E foco ele em tem nós essa mesmos. influência Nossos sobre o corações e lar, eles mente precisam ser devem ser cultuados. centrados em Tá? quem? No caso Em Deus. do É por isso do que povo Jesus antigo, respondeu: cultuava essas né, e disse, pequenas imagens. ame ao Eu coloquei Senhor. no início Eu acho aí. bonito esse Lá no versículo. início coloquei essas pequenas imagens Seu Deus, que de o povo todo cultuava, o seu a coração, qual Raquel, toda a sua esposa mente, de Jacó, de toda a cultuava. sua alma. Então E esse esse é Deus o primeiro doméstico mandamento. é uma casta de demônio que opera Então, dentro dos quer ir pro lares. céu? E suas Quer? formas de trabalhar são: faz surgir fofoca, Tá aí o recado. medo, Ame. estranhos, Um amor mal-estar, de zelo, um cansaço amor físico sem extremosamente. razão, tristeza inexplicável, Um amor que não vai roubar a tua paz. Ataca a sintonia Um amor que de não todos vai da te- casa que não tiver o sangue do Cordeiro em suas Esse amor vidas. puro, genuíno. Pastor, Você não está isso aqui por existe- causa do existe pastor até os Barbosa. dias de hoje. Você não está aqui Não por causa da mais sua em forma- esposa. Você está aqui por causa de Cada Deus. mentalidade do ser humano mudou, não mais em forma dessas pequenas estatuetas. Quando amamos Mas o existe Senhor com ainda todo o hoje. que está em nós, não haverá nenhum Essas espaço hóstias, em nosso eu já li coração essa parte? para a idolatria. Deus está sendo deixado de Estas lado, hostes do até mal, mesmo ou demônios por do causa lar, de uma série tem por de obrigação desculpas. de atacar Eu ambiente da trabalho família. demais e estou Seu sempre intuito- cansado. intuito Ou é destruir não as tenho relações, tempo, os sempre laços, com a uma união, desculpinha. contenda, né? desobediência, Ah, o carro adultério, precisa de mentira, conserto. abuso, Planos de última hora para uma viagem que tantos se aproxima. outros males que O vêm final de uma sobre as partida de famílias futebol, podem ou levar um clássico, ao ou o último desmoronamento capítulo de uma novela, uma festinha, aqui ou ali, enfim. Essas situações se Pastor, tornam trabalha na a casa do sua crente? idolatria. Trabalha. E eu Que vejo, isso, pastor? sim, se você Na não minha é caminhada legalidade. cristã, O mundo quantos com espiritual, essa igreja, para desculpa nós, o que é um apóstolo Paulo vai ritual dizer da que idolatria. É como
acontece, isso acontece, mas se torna na vida dessa pessoa direto. Então, você vê, um mês, 2 meses sem ver a pessoa na igreja. E vai abordar, pastor, estou trabalhando mais. Aquela coisa toda. Isso é um ritual da idolatria. Ele não tem uma imagem dentro do lar dele. Mas isto é um ritual da idolatria. Que essa potestade, os principados de hoje, aprenderam quando ficamos em casa para assistir um programa de televisão ou uma partida de futebol, em vez de ir ao culto, quem está sendo o nosso Deus? Timóteo vai dar uma exortação tremenda. Olha o que ele vai dizer. Traidores, atrevidos, infatuados, inchados de orgulho, né? Mais amigo do que? Colossenses 2, prazeres, o verso 15, que é amigo de 16. Deus. Ou 14, 15. Então vivemos uma relação de idolatria quando as práticas religiosas não tocam o fundo do nosso coração, se nos ferir e comover, sem nos fazer mudar o modo de ver e entender a realidade. Tornam-se práticas exteriores que não convertem, não fazem mudança de posição do ser escravo do ídolo para a liberdade na relação com as coisas e as pessoas e ao próprio Deus. Cria-se uma dissociação entre a prática religiosa e a vida real. Então, colocou no automático. Vou à igreja, estou acostumado. Vai dizer assim que fiz isso a minha vida inteira. Chegou aqui, se eu ficar em casa, está algo estranho. Mas venho, e aí senta-se no banco. Existe 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Olha quanto demônio está ao redor do ser humano. Virou religioso. Também é uma prática. Então, no passado, os idolatras trabalhavam com... Quanto cristão idolatram? O dinheiro colocam acima de coisas do reino de Deus. Raquel fingia servir a Deus e seu marido, mas tinha um lugar para os seus ídolos familiares. Ora, os ídolos hoje são temporais, porque representam aquilo que é falso, é vazio. Lamentavelmente, os ídolos domésticos são enganosos. Qualquer coisa pode ser um ídolo dentro de casa. Como, por exemplo, um emprego, significa isso? Um carro. Outrora, a região celestiais operava numa frequência e dominava o mundo da época. Um estilo de vida. A única frequência que ele não tinha nem frequência e nem autoridade sobre o povo de Israel. Só tinha autoridade quando Deus tirava a mão por causa da idolatria que havia na nação judaica. Atleta, influenciadores, pode levar a imitação cega dos seus comportamentos e atitudes. Eu nunca vi uma geração que copia tantas pessoas. Era a nação judaica. Né? A partir disso, aquela pessoa frequenta aquele lugar. Eu vou lá porque frequenta. Agora na cruz do Calvário, aquela pessoa se veste daquele jeito. Né? Eu não me recordo qual foi a Copa que o jogador Ronaldinho fez aquele corte ridículo, deixando uma meia lua só na cabeça. Meu Deus do céu. Toda garotada, inclusive filho de crente, fizeram a mesma coisa. Você chegava na igreja, eu falei, Senhor amado, não deixa eu pecar. Não deixa eu pecar, Jesus, não deixa. Eu estou olhando para Cristo. Mas quando olhava certas cabecinhas, não tinha jeito. E o pai acha bonito isso. Porque o pai não lê Bíblia, não estuda. É religioso. Conhecereis a verdade? Então conhecer, estudar a Bíblia não dá glória a Deus. Estudar a Bíblia, você não fala línguas estranhas. Estudar a Bíblia é chato, é maçante. Ler não é preguiça. Mas é isso que vai direcionar o seu caráter. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai gerar temor dentro do teu coração. Pastor, o senhor fala sempre em ler Bíblia. Parece que nós não lemos. É para você sempre lembrar. Se você está lendo, amém. Sempre estarei falando isso para você não esquecer. Amém, igreja? Outra coisa. Vício na tecnologia. E hoje, esse vício está terrível. É a idolatria dos nossos filhos. Né? Dorme com o celular e acorda com o celular. Se Jesus não abreviar aquele dia, muitos ficarão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Ser crente é coisa séria.
pastor que vos fala, porque é realidade, tá? Não é bolinho, não é de qualquer coisa. Preste bem atenção. Um Deus, eu vou até descer para explicar isso. De forma enigmática, de forma que? Enigmática. Ele desce as 9 sefirot, os 9 portais, tá? Do terceiro céu até a terra, vai até a 10ª sefirot, que é o inferno, tudo por causa do ser humano. Ele se tornou homem, ele foi cuspido, foi insultado. Olha aqui os últimos 15 dias dele na terra como ser humano. Eu acho isso interessante. Porque o que acontece? Nós conhecemos aqui como Domingo de Ramos, não é verdade? O Senhor Jesus agora está montado num jumento que ainda não foi montado. Está montadinho no jumento, e aí toda Jerusalém coloca palmas e todo Hosana na altura. Este é o nosso rei. Na outra semana, esse povo que estava dizendo que ele era rei, que estava dizendo que ele era o Messias, estava dizendo que ele, era o Salvador, esse mesmo povo estava dizendo agora: crucifica. Poxa, mas a semana passada, ele montado no jumento, cada cidadão judeu colocando as ramas, as palmas no chão, ele passando com o seu jumentinho, e o povo, com as palmas balançando e dizendo: este é o Messias, este é Hosana, glória a Deus nas alturas, aquela coisa toda. Esse mesmo povo agora estava, uma semana depois: crucifica e solta Barrabás. Olha que inconstância. Olha que... E não é diferente dos dias de hoje. Está aqui no domingo falando língua estranha, dando piroleta, e na segunda-feira está... Não é diferente. O que vai mudar o teu caráter, o que vai mudar a sua personalidade, vai moldar com a figura de Cristo, é o conhecimento bíblico. Diante disso, grifa aí, paramos no vício da tecnologia. Isso, tá? Tem 15 minutos para fazer pergunta do que foi dito nesta noite.